né? Abre a Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Como o Canta falou, eu faço parte da liderança da igreja One, e juntamente com isso a gente tem um ministério chamado Temélios, que é um ministério de auxílio e capacitação. Dessa vez a gente não conseguiu trazer os livros, mas a gente trouxe algumas camisas. Se você quiser dar uma olhada nas camisas lá atrás, elas estão bem legais e acho que você vai gostar. Você abriu em Efésios capítulo 2? Quero ler a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz assim: portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança em sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Fica comigo aqui, eu sei que é um pouco mais longo, mas olha só. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque no meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado porque a sua palavra é a única coisa que nos é do nosso interesse aqui. Apesar do meu sermão, Senhor, que a sua palavra resplandeça no coração dos meus irmãos. Fala conosco através da sua palavra, Senhor. Nós temos fome da sua palavra. Ó Senhor, nos alimente com a sua palavra nessa noite, Senhor. Eu abençoo cada irmão, cada irmã. Venha sobre nós com espírito de sabedoria, espírito de revelação, que toda distração, todo cansaço seja colocado em último lugar. Nós colocamos todas as nossas atenções no único que é digno de receber nessa noite, Senhor. Nós queremos prestar o nosso culto em adoração ao Senhor. Sê conosco aqui, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu li uma passagem um pouco mais extensa. Eu queria refletir junto com vocês nessa noite, em cima desse texto, um texto muito conhecido, um texto muito importante para a fé cristã. Quando a gente vai olhar a carta de Paulo aos Efésios, é uma carta muito eclesiológica, ou seja, é uma carta onde o apóstolo Paulo fala muito sobre a natureza da igreja, o que nós somos como corpo de Cristo, o que nós fazemos, qual é a obra, para onde nós estamos indo, quais são os ministérios. E aqui no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, ele começa destrinchando um pouco mais desse pertencimento que nós temos no corpo místico de Jesus. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu queria conversar com vocês nessa noite sobre o privilégio de pertencermos a algo maior do que nós mesmos. Se você é um crente, se você é um novo nascido, se você desceu as águas do batismo, você morreu para a sua vida e ressuscitou para uma nova vida em Cristo, você foi inserido naquele momento, quando o Espírito Santo habitou no seu coração, Deus te chamou para uma nova história, um novo contexto, para ser enxertado em algo muito maior do que o seu bel prazer. O cristianismo, meus irmãos, é uma carta convite e uma morte para o egoísmo, e uma carta convite para uma vida cheia de pessoas, cheia de gente, cheia de emoção, é um drama, né? O Van Hooser vai chamar que é um drama. Deus nos inseriu no seu drama. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês aqui.
Começamos lendo no versículo 13, como estávamos longe. Eu e você, brasileiros, estávamos longe das promessas de Deus. E eu me atrevo a dizer que Paulo, quando escreve aqui, o Espírito Santo, mas Paulo escrevendo a carta aos Efésios, eu duvido que ele sabia o quão longe isso era. Eu imagino Paulo escrevendo, um judeu de nascença, um fariseu, doutrinado aos pés de Gamaliel, um judeu puro sangue, vamos chamar assim. E ele é totalmente incendiado com amor aos gentios, ele tem esse ímpeto de ir aos confins da terra que ele julgava ali, a região ibérica, Espanha, Portugal, que nós temos nos dias atuais. Mas ainda assim, por mais que ele tivesse esse ímpeto de ir até os confins da terra, quando ele escreve aqui que a paz de Cristo poderia reconciliar aqueles que estavam longe, ele não sabia quão longe o Evangelho iria. Meus irmãos, eu não sei se você sabe, ou se você às vezes sabe, mas nunca refletiu sobre isso. A mesma promessa que foi dada a Pedro, um judeu que andou junto com Jesus, é a mesmíssima promessa que chegou até a nós 2000 anos depois, tão longe de Jerusalém, numa terra que os antigos nem sabiam que existia. Meus irmãos, que privilégio é podermos olhar Efésios capítulo 2 e entender que em Cristo, nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Jesus, que é a nossa paz. O sangue de Jesus excedeu todos os limites étnicos, o sangue de Jesus excedeu todos os limites sociais, o sangue de Jesus excedeu todos os limites raciais, ele tocou todos os povos, todas as tribos, línguas e nações, os tempos. Estamos agora em 2026, podendo receber a mesma promessa que os antigos receberam, por causa de um sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. Naquele tempo, estávamos sem Cristo, estávamos separados da comunidade de Israel, estávamos estranhos às alianças da promessa, estávamos sem esperança, sem Deus no mundo, é o que o versículo 12 vai dizer. Mas Cristo Jesus, na sua carne, derrubou a barreira da inimizade e fez dos povos, aqui os gentios e os judeus, os dois povos, um só. Eu quero que você reflita junto comigo o que isso significa. O sangue de Jesus, meus irmãos, a Bíblia vai falar que o véu se rasgou de alto a baixo, isso era o corpo de Cristo sendo dilacerado em nosso favor. Isso significa que nós temos um novo e vivo caminho, um acesso. O escritor de Hebreus vai falar que nós podemos acessar o Santíssimo Lugar confiadamente, nos achegar ao trono da graça. Nós não precisamos mais ter medo para se achegar na presença de Deus Pai. Porque o sumo sacerdote, acabamos de cantar isso, ele intercede a nosso favor. O véu se rasgou de alto a baixo, eu tenho livre acesso ao meu Pai. Então a barreira que tinha entre mim e a presença de Deus foi quebrada, essa barreira foi quebrada no sacrifício de Jesus. Eu sou justo agora, eu sou justificado, eu sou santificado, eu posso me achegar a Deus como um amigo e ser lavado dos meus pecados, ser santificado, porque somente a presença dEle pode me santificar. Então, quando estamos nos sentindo culpados, quando estamos nos sentindo sujos demais, quando estamos nos sentindo indignos demais, não podemos fazer esse caminho de sair da presença, mas precisamos nos achegar ao único que pode nos lavar. Quando Satanás tenta te culpar falando assim, você não vai na igreja não, você fez besteira essa semana, não liga para o seu irmão não aconselha o seu irmão não, você não é tão santo assim. Precisamos nos desvencilhar dessas condenações malignas e precisamos nos achegar à palavra, precisamos nos achegar ao trono da graça mediante oração, porque somente Cristo pode nos purificar. O sangue de Jesus nos lava de toda a culpa, nós temos graça
sobre graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e podermos nos achegar ao trono da graça, porque o caminho está aberto. Mas aqui o apóstolo Paulo não está falando apenas sobre um caminho aberto até o Pai. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre um caminho aberto ao meu irmão. O apóstolo Paulo falando assim: ei, Jesus, no seu corpo, Ele quebrou a barreira da inimizade, Ele quebrou as rivalidades, Ele quebrou as barreiras que tinham entre gentios e judeus, e podemos entender que isso também nos mostra que Cristo em sua carne quebrou a barreira que havia, por exemplo, entre cariocas e paulistas, entre paraenses e maranhenses, não sei se tem essa rivalidade, entre o pessoal que torce para o Remo e o pessoal que torce para o Paysandu. Aí ficou mais difícil, né? Podemos nos encontrar na comunhão, onde não são as nossas semelhanças que nos juntam, mas é o sangue de Jesus. Não é a nossa preferência política que nos junta, mas é o sangue de Jesus. Não é nosso status social, se você é muito rico ou muito pobre, mas é o sangue de Jesus. Não é a cor da sua pele, se você tem a pele preta ou a pele branca, mas o corpo de Jesus, porque todos nós somos uma nova humanidade em Cristo. Então não nos interessa as classes, as etnias, as questões raciais. Sim, vamos resolver isso no Evangelho, mas meus irmãos, quando nos encontramos aqui no corpo místico de Jesus, não é sobre sermos homem ou mulher, bárbaro ou cita, gentio ou judeu, mas sermos um só em Cristo Jesus. É por isso que quando olhamos para o lado, não olhamos as nossas diferenças, olhamos a comunhão que é, somos um em Cristo. Ah, meus irmãos, Cristo em sua carne, Ele quebrou todas as barreiras. A barreira que tinha na inimizade com o Pai, porque o pecado quebrou a barreira entre nós e o Pai, e a barreira que tínhamos também com os nossos irmãos. Temos isso desde Gênesis. Adão peca, ele se esconde de Deus, e logo depois, na sua posteridade, nós vemos irmãos se matando. E até quando Deus ele se achega ali a Caim, indagando sobre o seu irmão, ele vira para Deus e fala: caso eu sou o tutor do meu irmão. Nós vemos como o pecado nos deixou insensíveis tanto a Deus quanto ao próximo. Somente o Evangelho, meus irmãos, somente o sangue de Jesus pode nos dar a verdadeira paz. Precisamos entender que quando o apóstolo Paulo fala no versículo 14 que Ele é a nossa paz, que em Cristo dos dois povos criou uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliou ambos em um só corpo. Precisamos entender que paz é essa que o apóstolo Paulo está falando. Muitas vezes lemos essa paz aqui e falamos assim: graças a Deus, no corpo de Cristo eu tenho paz. E a gente pensa que é a paz moderna, a gente pensa que é a paz como um descanso, um respiro no meio do dia. E amém, isso também pode ser um lugar de paz, um lugar de quietude. Mas, meus irmãos, Deus tem uma vida de paz para a gente que é muito além do que essa paz momentânea. É muito além do que essa paz Netflix. Sabe como é a paz do Netflix? Você chega cansado do trabalho, você se depara com 3 crianças cheias de energia para gastar. Aí você já chega cansado do trabalho, você fica mais cansado ainda. Aí você fica doido assim: eu só preciso de um banho quente. Aí você toma o seu banho, fica lá quietinho no seu banho, e você sai e fala assim: quer saber? Vou deixar as crianças se matando, e eu vou ver 15 minutinhos de dorama. Tem dorama no Pará? Quem é dorameiro? Vai confessando os pecados aí, ó. Isso aí. Tô brincando. Para quem não sabe o que é dorama, é tipo uma novela coreana, é tipo isso? Eu não vejo dorama, gente, mas eu sei que sempre tem um dorameiro escondido na igreja. Aí você vê o seu doraminha, felizão, fica comigo. Você vê o seu doraminha lá, aí você: nossa, como é bom minha vida de paz. Só que quando o dorama acaba, o que você tem que fazer? Você tem que se deparar com as crianças que estão quebrando a casa toda.
Aí você sai do seu quarto e você se lembra que aquela paz era uma mentira. Era momentânea, foram 20 minutinhos de descanso. Em João capítulo 14, quando Jesus ele vira para os seus discípulos, ele começa João 14 falando assim: não fiquem angustiados, não fiquem com medo, apavorados. Creiam em Deus Pai, mas creiam em mim também. É necessário que eu vá, mas eu deixarei por vocês um outro Consolador. E no meio disso ele vira para os discípulos e fala assim: a paz que eu vou dar para vocês, eu não vou dar para vocês como Roma está dando, como o mundo está dando, não. A minha paz é diferente. Sabe o que Jesus está querendo dizer para eles? Havia no contexto de Jesus ali uma falsa paz sendo pregada, que era uma paz momentânea, era uma paz política, era uma paz assim limitada. Roma chegava, né, como chegou lá em Jerusalém, e falava assim: olha, não vamos brigar não, me dá meu tributo e eu vou dar uma segurança para vocês. A gente finge que é amigo e está tudo certo. Era a Pax Romana. Só que a Pax Christus, a paz de Cristo, é uma paz que excede essa paz. Porque a paz de Cristo, meus irmãos, não joga os nossos problemas para debaixo do tapete. A paz de Cristo não é essa paz da Netflix, onde você sai dos seus problemas, tem 15 minutos de paz, né, falsa paz, e depois volta para os seus problemas. A paz de Cristo vai se deparar com a sua realidade. Jesus não quer te tirar da sua realidade para te fazer uma pessoa, sabe, meio que aérea, uma pessoa meio ET. Não, Jesus quer te transformar na sua realidade. Jesus quer te transformar no seu trabalho. Jesus quer te transformar na sua faculdade. Jesus quer te transformar na sua empresa, na sua família. Jesus não tem medo da sua realidade. Muitas vezes a gente fala assim, né? Chega na igreja e a gente tem o falso hábito de falar assim: ó, entrei na igreja, eu vou esquecer o irmão que está do meu lado, eu vou focar em Jesus, eu vou fechar meu olho e vou encontrar com Ele. Quem já fez isso? Eu já fiz muito isso. Já até preguei isso, né, no início do culto. Esqueça o irmão que está do seu lado, feche seu olho e foque em Jesus. Aí a gente se arrepende, né, dessas coisas que a gente fala. Hoje a gente tem que falar ao contrário: ó, olha para o irmão que está do seu lado, preste atenção nele, olha para Jesus, mas olha para ele também. Está tudo bem, a gente está em família, a gente está em comunidade. Eu não estou sozinho aqui. A gente precisa lidar com essa realidade coletiva da igreja. Criança correndo, barulho no meio, está tudo bem. Isso é a vida, gente, a vida é assim. Mas voltando aqui no texto, quando Jesus fala que quebrou essa barreira e nos deu a paz, essa paz é shalom. Eu gosto muito de um sinônimo para essa palavra, que é harmonia. Jesus, quando nos encontra com o seu sangue, com a sua graça, Ele não quer nos dar 15 minutos de descanso, Ele quer nos dar harmonia, Ele quer nos dar shalom. Mas, meus irmãos, presta atenção aqui: a paz de Deus vai nos custar tudo. Porque para Ele te dar a paz como Deus a tem, Ele vai ter que pegar a tua vida, Ele vai ter que endireitar a tua vida, Ele vai ter que te transformar, Ele vai ter que te moldar, Ele vai talvez te amassar, Ele vai talvez te reformar. E isso muitas vezes dói, e isso muitas vezes é desconfortável, isso muitas vezes nos custa muito. Na verdade, não nos custa somente muito, isso nos custará tudo, meus irmãos, para nós termos essa paz que o apóstolo Paulo está falando, que o corpo de Cristo vai nos dar, e isso vai nos custar tudo, porque não é a paz como o mundo dá. Jesus não é quando Jesus fala em João 10 que é bom pastor, Ele não é um pastor que faz assim, ó, vive a tua vida do seu jeito, me dá o teu dízimo, vem no domingo e está tudo bem. Esse não é o aprisco de Jesus, esse não é o rebanho de Jesus. Roma fazia isso, né? Eu já falei isso, né? Me dá o tributo, vive a tua vida, a gente finge que é amigo. Essa não é a vida consumista que Jesus tem para nós, meus irmãos. A igreja não é um shopping onde você vem, paga pelo seu serviço e volta feliz para sua casa. A igreja é o lugar onde somos moldados em comunidade, em aliança,
para nós encontrarmos essa paz que Cristo quer nos dar, essa harmonia. Então Jesus reúne, 200, 300 pessoas no mesmo lugar e molda ela nas suas diferenças para que nós encontremos essa paz, sabendo que essas barreiras foram quebradas e muitas vezes temos desavenças uns com os outros, diferenças. Como é difícil lidar com o diferente. Mas no corpo de Cristo nós podemos encontrar a beleza da graça, nos moldando em meio a pessoas diferentes. Jesus reconciliou ambos em um só corpo por meio da cruz, destruiu a inimizade por meio dela. Cristo evangelizou paz àqueles que estavam longe, paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Fica comigo no versículo 19, o apóstolo Paulo fala assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Precisamos entender, esse peregrino aqui, gente, não é o peregrino da música do Alessandro, não. Uma vez eu estava pregando essa mensagem e as pessoas falaram assim: Davi, a Bíblia fala que não é para ser mais peregrino, mas o Alê falou que é como um peregrino. Eu falei: não, mas a música do Alê está falando do peregrino lá em Abraão. Esse aqui é outro tipo de peregrino. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Esse peregrino do apóstolo Paulo? Paulo está falando de pessoas que se sentem como estrangeiros, pessoas que se sentem como forasteiros, pessoas que não se sentem participantes do que está acontecendo no local. O apóstolo Paulo está falando de pessoas que passavam por Israel, entendiam o contexto de Israel, entendiam da comunidade de Israel, entendiam da aliança de Israel, entendiam sobre o Deus de Israel, mas ainda assim sabiam que não pertenciam àquele contexto. Então eles passavam por Israel, eram peregrinos, eles passavam por Israel, eles faziam o que deveriam fazer em Israel e eles seguiam viagem. Uns ficavam 1 ano em Israel, outros ficavam 10 anos em Israel, outros ficavam 50 anos em Israel e depois iam embora. Não é muito sobre o tempo, talvez seriam 5 dias, talvez 50 anos, mas em todo esse momento não se sentiam parte, não se sentiam participantes. Então o apóstolo Paulo fala assim: olha só, vocês não são mais estrangeiros, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Depois dessa grande introdução, brincadeira, já estou no meio. Mas essa é a primeira coisa prática que eu quero falar. Se nós estamos juntos, aqueles que estavam longe, aqueles que estavam perto, somos da igreja de Jesus, precisamos tirar do nosso coração todo o senso de estrangeiro, toda hostilidade. Precisamos, como Henrique vai dizer, transformar essa hostilidade do nosso coração em hospitalidade. Precisamos nos sentir em casa. Quem está nos visitando aqui? Faz assim: você que é visitante, ó, temos ali, aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Amamos receber visitantes, amamos ser hospitaleiros com visitantes. O apóstolo Paulo não está falando aqui sobre visitantes. O apóstolo Paulo não está falando sobre pessoas que visitam uma igreja. O apóstolo Paulo está falando sobre pessoas que passam tempo na igreja, trazendo para o nosso contexto aqui, passam tempo em Israel, mas não se sentem parte. Trazendo para o nosso contexto, talvez até fazem parte da membresia, talvez até fazem parte da liderança, talvez fazem parte até do time pastoral, mas ainda assim, ainda há um sentimento de estrangeiro. Meus irmãos, que o Senhor nos dê graça para que o versículo 19 seja impresso no nosso coração e a gente olhe para a igreja e fale assim: esse é o meu povo. Não é mais, vocês da igreja, não, é nós. Não, porque vocês não fizeram isso, não, é nós. A gente tem que tirar o vocês do nosso vocabulário e trazer o nós. Porque se de fato somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós estamos na nossa família,
Nós estamos no nosso lugar. Nós não somos mais estrangeiros ou peregrinos. Nós somos cidadãos, concidadãos dos santos, somos membros da família de Deus. A gente fala muito sobre esse versículo lá na Igreja One. Quando a gente vai falar que a igreja não é um shopping, um lugar de consumo, a igreja é uma família. A igreja é uma família espiritual. Quando a gente chama o irmão de irmão, é irmão mesmo. Quando ele passa por um aperto, eu me responsabilizo com ele. Quando ele passa uma alegria, a alegria dele é minha alegria. Então a gente não é só membro de uma instituição, nós somos concidadãos dos santos, somos membros da mesma família. Cristo nos reaproximou, o seu sangue nos lava, o seu sangue passa sobre nós, e nós podemos entender, mesmo com as nossas diferenças, mesmo com os nossos problemas, mesmo com os nossos pecados que são lavados pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo fala mais alto do que o sangue de Abel. O sacrifício de Jesus fala mais alto do que a minha desavença com meu irmão. Ah, Davi, mas o meu irmão é muito difícil. Mas você também é. Todos nós temos uma dificuldade, todos nós temos uma fraqueza, todos nós temos um ponto falho, mas, meus irmãos, não há um outro lugar que Deus vá nos forjar. Não há um outro lugar. Não é em um personal assistance, né, aquelas coisas chiques lá. Não, eu contratei um coach para me forjar. Não, meu irmão, Deus vai usar homens simples, mulheres simples da sua comunidade. Deus vai usar homens simples, mulheres simples, para falar sobre realidades eternas. E quando nós ouvimos nossos irmãos, no meio da conversa Deus aparece. Porque não é sobre a nossa eficiência, é sobre a graça de Deus. Ah, meus irmãos, Deus poderia ter usado anjos para pregar, Deus poderia dar hostes, né, seres angelicais para serem pastores, para serem líderes de igreja caseira, líder de encontro caseiro, não sei como é que vocês fazem aqui, líder de setor, líder de discipulado. Deus podia ter feito isso, mas Ele colocou pessoas imperfeitas. E no meio, e não bastava botar pessoas imperfeitas, Ele ainda fala assim: é teu irmão, ouve ele. Não é mais estrangeiro, não é mais peregrino, é concidadão com você, porque ele é um santo também, ele é membro da família de Deus. De maneira prática, meus irmãos, se somos encontrados pelo Evangelho, nós não podemos viver esse evangelho falso, egoísta desse século, onde você não precisa se envolver com os outros, onde você pode adorar Cristo em casa e viver a sua vidinha na sua casa. Meus irmãos, a Bíblia não nos dá margem para isso. Você vai ter que se envolver com gente, você vai ter que se sacrificar por pessoas, você vai ter que se lidar com esse negócio que é difícil, chamado igreja, mas é o lugar, como diz Larry Crabb, o lugar mais seguro da terra. Talvez você já tenha pensado em desistir. Não, Davi, igreja dá muito trabalho, é gente, é falação. Que Deus vai santificando, Deus vai lavando nas relações, a gente vai se entendendo. Mas, meus irmãos, que você seja renovado nessa noite. Não há outro lugar seguro para nós, não. Essa aqui é a nossa arca, esse aqui é o nosso lugar, isso aqui é a nossa família. É aqui que nós precisamos contar os nossos problemas, é aqui que nós podemos dividir os nossos fardos, as nossas cargas, é uns com os outros, não é só com o pastor, não é só com o líder, é uns com os outros. Somos todos sacerdotes, somos todos lavados pelo sangue de Jesus. O Senhor deseja nos empoderar com esse pertencimento. O Senhor deseja nos empoderar com esse senso de pertencimento, onde todos nós, não só os mais espirituais, todos nós olhamos para a igreja e falamos: eu me responsabilizo com esse corpo, eu me responsabilizo com essa igreja, eu me responsabilizo com essas pessoas, eu me responsabilizo com esses amigos. Que Deus nos dê graça para que saia do nosso coração todo o senso de consumo, onde você vem para a igreja e você só quer consumir.
tratamos a igreja muitas vezes assim, né? Estamos procurando uma igreja, a gente vai, visita várias igrejas da cidade. Ele fala assim, essa igreja, nota 7 para o louvor, nota 8 para a palavra, média 7,5, mas é meio longe da minha casa, então o frete ficou caro. Já perto da minha casa, frete grátis, eu vou andando, o louvor é 5, a palavra é 8, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E quando a gente menos percebe, meus irmãos, a gente está escolhendo igreja, igual a gente escolhe o hambúrguer no iFood. Aqui tem iFood? Tem? Escolhe o hambúrguer no iFood. Misericórdia, meus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Polêmica agora, hein? Você não vem para a igreja para ser servido somente. Você não vem para a igreja para sair daqui mais abastecido. Não, essa não é a igreja de Jesus. Eu ouvi certa vez um pastor falando que a gente está tendo que ensinar ministros a convencerem os crentes a serem crentes. Então a gente fica fazendo esforço, né? A gente, que eu digo a igreja, fazendo esforço, vai lá, meu irmão, levanta a mão, vai, meu irmão, oferta, vai, meu irmão, cuida do seu irmão, abençoa o seu irmão, vai, meu irmão, vamos no retiro, vamos na casa do irmão tomar um café, sabe? A gente fica tentando convencer uns aos outros uma coisa que deveria ser óbvia para nós, meus irmãos. Nós não somos um shopping. Se tem uma coisa que um crente de verdade não precisa, é de um culto bom. Porque um crente de verdade, se vai num culto ruim, ele continua sendo crente. Eu não estou fazendo apologia a culto ruim. Vocês estão me entendendo, né? Mas uma igreja de verdade, quando o pastor está num dia mal, a igreja abençoa ele. A igreja não sai murmurando, ih, pastor, hoje estava seco. Não, chega no final, pastor, está tudo bem, eu vou orar por você. Te achei meio abatido hoje, está acontecendo alguma coisa? Conta com as minhas orações. Porque a pregação não é um produto, a música não é um produto, não é sobre isso. Nós somos uma família, meus irmãos. E eu não sei você, mas lá em casa, quando eu era criança, eu chegava lá, né? Tinha dia, como toda criança, tinha dia que eu perdi a bênção, né? Sei lá, acordou, depravação total. E a minha mãe falava assim, acho que eu vou devolver essa criança. Aí a gente virava para meu pai, né? Falava assim, o pai da criança, vamos devolver, porque hoje veio com defeito a situação. É assim que funciona a família? Ou vice-versa, né? Os pais estão naqueles dias, aí você acorda e pensa, quer saber? Eu estou com 8 anos, eu acho que eu consigo. Vou fazer minha mala, vou perguntar para o vizinho do lado se ele me recebe. Eu acho que vou trocar de família hoje. Porque essa família aqui, acho que está meio baixa, acho que a vizinha é melhor. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que é um modelo familiar. Eu não estou falando que você não pode transicionar de igreja. Misericórdia, meus irmãos. Você é livre para escolher uma igreja bíblica. Você é livre para escolher um lugar onde a sua família pode servir o Senhor. Que Deus livre o nosso país, gente, de igrejas manipuladoras que tem que ficar porque você pertence a isso aqui. Não é sobre isso que eu estou falando, meus irmãos. Não é sobre isso. Seja livre para você frutificar onde Deus te colocar. Seja aqui, seja outra igreja, outro estado, outro país. Seja livre para isso. Porque o sangue te libertou. Mas isso não significa que a gente vai usar a igreja. Isso não significa que a gente vai encontrar um lugar mais confortável. Isso não significa que a gente vai encontrar a mensagem mais palatável para os nossos ouvidos. Isso não significa que a gente vai encontrar um lugar mais confortável. Tem que ter ar-condicionado, tem que ter cadeira acolchoada, ministério infantil com pedagogas e cafezinho na entrada. Se tiver isso, amém. Mas isso não é a primazia de uma igreja, meus irmãos.
A primazia é: nós não somos mais estrangeiros, somos família de Deus. A coisa mais importante de uma igreja, meus irmãos, é a palavra de Deus, o sangue de Jesus nos fazendo um, meus irmãos. Se nós temos irmãos e irmãs comprometidos com a palavra, tementes ao Senhor, crescendo em santidade, crescendo em integridade, o sangue de Jesus lavando nossas relações, ali sim, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu me farei presente. Isso aqui, meus irmãos, essas coisas bonitas, eu amo isso aqui. A gente também tem lá no Rio, parlede, guitarra, bateria, aquário, ar-condicionado, aleluia, isso é tudo muito bom, isso é para trazer um mínimo conforto para a gente. Mas, meus irmãos, isso aqui é só uma estrutura. Isso aqui é uma igreja quando a gente está aqui. Meia-noite, quando a gente tiver tudo na nossa casa, isso aqui não é mais uma igreja. Isso é só um galpão. Mas quando a gente se reúne aqui, quando a assembleia acontece, quando a eclésia acontece, quando Deus reúne o seu povo, ali é a igreja de Jesus. Ah, meus irmãos, precisamos ressignificar o que é fazer parte desse corpo. Precisamos entender o milagre da comunhão. Cristo tirou as barreiras que haviam entre nós e nós podemos juntos encontrar o Senhor. Temos acesso ao Pai em um só Espírito. O apóstolo Paulo não para por aí. Ele continua falando: somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. No corpo de Jesus, Jesus nos deu a paz, Ele nos evangelizou, Ele nos deu a boa notícia. Nós temos paz com Ele, somos harmonizados. Lembra que eu falei? Deus nos enxerta, nos molda, nos amassa, nos forja em família, em comunidade. Somos família de Deus. Mas só somos família de Deus de verdade se a gente perseverar no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não há igreja, a gente já falou o primeiro ponto, né? Não há igreja sem pertencimento. Igreja é um povo reunido que se entende como o meu povo. Mas também não há igreja sem palavra. Não há igreja se nós não estamos fundamentados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular, estamos construindo um edifício que não é a igreja. Falei que nós estamos juntos, né? Pertencemos à mesma família, mas há uma norma para essa família. E a norma não é a minha eloquência. A norma não é o que eu falo. A norma não é o que o cantarino fala. A norma não é o que o pastor mais famoso do Brasil fala. A norma é o que a palavra de Deus fala. Precisamos abrir a Bíblia nas nossas conversas, precisamos abrir a Bíblia para os nossos filhos, precisamos evangelizar os nossos filhos, precisamos evangelizar as nossas esposas, os nossos maridos. Ah, Davi, mas o meu marido já é crente, não tem problema, evangeliza ele. O evangelho não é só para salvar o não crente, o evangelho é para todos nós, gente. No dia que você parar de ser evangelizado, você está frito. Efésios 4, 2 capítulos depois do que a gente está lendo, o apóstolo Paulo fala de 5 ministérios que foram dados à igreja. E adivinha qual é um deles? Evangelista. A gente acha que o evangelista é para salvar o não crente. O evangelista é para deixar a palavra, a boa notícia viva dentro da igreja. Precisamos evangelizar uns aos outros. No dia mal você lembra a sua esposa do evangelho. Você dá uma boa notícia para a sua esposa. Quantas vezes, meus irmãos, nos permitimos que a igreja seja um lugar de más notícias? É quando a gente olha uns para os outros, a gente só tem uma notícia ruim para dar. Ah, meus irmãos, que a mensagem da igreja seja a boa notícia do evangelho, meus irmãos. Precisamos evangelizar uns aos outros. Precisamos deixar que Cristo lave os nossos olhos, e para que a gente se olhe em Cristo e a gente veja as maravilhas de Deus uns nos outros. A gente estava pregando pela manhã, lá em Imperatriz, no Maranhão. A gente estava falando um pouco disso.
Precisamos de uma disciplina espiritual muito importante nesses dias, meus irmãos. Presta atenção aqui. Que é a disciplina de olhar uns para os outros como Cristo vê. Quando você olha para o seu irmão, talvez você veja só lama, só pecado. Mas olha com o olho de Cristo, você vai achar uma pedrinha preciosa. Se ele é um santo, se ele é um novo nascido, você vai achar alguma coisa. É nisso que a gente tem que focar. E vamos deixando Deus tirar todo esse lamaçal lá para fora, até que fique só as pedras preciosas, até que fique o que importa. Eu vou confessar um pecado. Eu posso confessar um pecado? Você deixa? Eu já confessei de manhã, lá no culto, vou confessar de novo. Mas eu já fui perdoado, eu já confessei lá no Rio esse pecado. Uma vez eu estava com um amigo meu, um pastor da Alemanha, um pastor alemão. Mas não é o cachorro não, ele é pastor e é alemão. E eu comecei a murmurar com ele, eu falei, porque tinha um rapaz lá na Alemanha, um alemão lá, que dava trabalho. E eu comecei a murmurar, falar mal dele, falei assim, esse irmão não tem jeito, não sei o que, tal. E ele quietinho me olhando. E eu pensando, ele não vai pecar comigo não, vou pecar sozinho aqui. Só eu estou falando do irmão. E eu falando. Aí eu virei para ele e falei, você não vai falar nada não? Aí ele, Davi, eu só sei que Deus ama ele, eu acho que eu não vou ficar sem falar nada mesmo. E eu fui para casa com raiva dele aquele dia. Falei, desgramado, não pecou comigo, né? Me deixou falando sozinho e no final foi o evangélico comigo assim. Me deu um sermão ainda. Mas gente, o Espírito de Deus falou tanto comigo, isso já tem uns 4 anos, falou tanto comigo. Eu me arrependi, falei assim, me perdoa, cara, aquele dia. Mas resumindo isso, gente, eu estou pregando para mim também. Quando a gente não tem nada para falar, às vezes é melhor ficar quieto. Quando a gente não tem nada de bom para falar uns dos outros, às vezes é melhor deixar que o Espírito Santo cerre a nossa boca. Há um problema muito sério no Brasil que se chama maledicência, fofoca. E infelizmente isso entra no meio das nossas igrejas, meus irmãos. Precisamos deixar que a palavra fale mais alto do que os nossos achismos. Precisamos deixar que a palavra seja o que nós meditamos de dia e de noite. A palavra deve ecoar na igreja. O que nos importa é o que Deus fala. E isso é a voz de Deus para nós. Não é o que eu falo, é o que a palavra diz. E a gente deixa a palavra lavar a igreja, a gente deixa a palavra varrer a igreja. E a gente medita na lei dia e noite. Meus irmãos, nós somos o povo do livro, nós não temos escolha. Davi, eu não gosto muito de ler. Então ouve. Hoje você não tem escapatória. É bom que leia, né? Que aí você faz outra coisa, aí você está fazendo outra coisa, aí, eu ouvi 2 horas de Bíblia, ouviu nada, você não prestou atenção em nada. Entra no seu quarto, abre a sua Bíblia, deixa Deus falar com você. Aí você vira para o pastor, pastor, ora por mim, deixa Deus te usar para falar comigo. Meu irmão, Deus já te deu 66 livros para falar com você. Você quer que Deus fale com você? Então não vai na terça-feira da bênção, entra no seu quarto e lê a Bíblia. Pode ir na terça-feira da bênção, tá? Vocês estão entendendo, né, gente? Eu não sei aqui, mas eu vou falar do Rio de Janeiro, porque o Rio, eu sei que vocês sabem, é um experimento social a minha cidade. Mas eu amo demais a minha cidade. Mas tem de tudo lá. E tem uns irmãos lá que ficam caçando profecia. Aí vai numa igreja tal, atrás de profecia. Aí vai na igreja tal, atrás de profecia. E eu gosto de profecia, eu creio no mover profético. Mas eu não creio que Deus quer trazer esse relaxamento onde a gente tem preguiça de ir à palavra de Deus para ir atrás do que os outros estão falando da palavra de Deus. Precisamos entrar no nosso quarto, precisamos deixar a palavra de Deus encher o nosso coração, precisamos amar a palavra. Davi, Deus não fala comigo, lê a palavra. Eu duvido que você não vai ser cheio pela palavra, porque o próprio Senhor falou, qual filho pedindo pão, o pai daria uma pedra. Jesus falou isso a respeito do seu espírito. Meus irmãos, precisamos gastar tempo com a palavra.
até que a palavra seja o repertório do nosso coração, e quando falarmos uns com os outros, não vai sair murmuração, vai sair palavra. Quando conversarmos uns com os outros, não vai sair maledicência, fofoca, vai sair palavra. Que a palavra rodeie o nosso meio nas conversas, na educação dos filhos, nos matrimônios, nos ministérios, que nós possamos ser cheios da palavra. Porque se somos a igreja, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. E olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 21. Nele, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Eu gosto muito como o apóstolo Paulo fala, que ele fala que o edifício que está em Cristo, no fundamento dos apóstolos e profetas, ele cresce, bem ajustado. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando que não existe esse negócio que a gente muitas vezes rivaliza, né? Ah, Davi, quantidade ou qualidade? Os dois. Um edifício bem ajustado que cresce. Mas não cresce para ser a igreja da cidade, não. Cresce para ser a igreja do momento. Não. Cresce com uma finalidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Ah, meu irmão, eu oro para que essa igreja aqui seja bem ajustada e cresça. Mas não para que Paragominas tenha uma igreja grande, mas para que nós possamos ser um santuário dedicado ao Senhor. Eu não sei se você sabe o que é um santuário. Eu não sei se você vem de uma tradição católica, se você tem algum amigo católico. Mas na tradição católica, quando pensa no santuário, pensa em vários santos ali, né? Mas nós, né, como bons evangélicos reformados, sabemos que nós somos os santos. Nós somos os santos. Então, quando nos reunimos aqui, é uma reunião de santos. Ah, Davi, mas eu tenho falha. Tem, mas é santo. Porque você foi salvo. Quando descemos as águas do batismo, somos salvos, somos lavados na água do batismo. E temos adoção, temos regeneração, temos justificação. E à medida que nós caminhamos com o Espírito Paracletos, o amigo da igreja, nós temos santificação. Então eu fui salvo, e eu estou sendo salvo, e haverá um dia na glorificação que eu serei salvo. Essa é a jornada da igreja. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado, até que um dia seremos salvos completamente da ação do pecado mesmo. E todas as coisas serão regeneradas. Cristo governará todas as coisas de Jerusalém. Então não deixe Satanás falar que você não é justo. Se você descer as águas do batismo, você é um santo que está sendo santificado e que será santificado. Então nós aqui somos um santuário, mas não é um santuário dedicado ao Parma, não é um santuário dedicado ao Gui, não é um santuário dedicado a um outro líder, é um santuário dedicado ao Senhor. Meus irmãos, estamos aqui como uma igreja de Antioquia para ministrar o Senhor. Lembra que eu falei lá no primeiro ponto? Que nós não somos consumistas e que se a gente é crente de verdade, a gente aguenta um culto ruim? Porque você não veio aqui para receber, você veio para dar. Esse é o culto público, desde o Antigo Testamento. Quando lá no Antigo Testamento, um hebreu virava para o seu filho e falava assim: filho, vamos até Jerusalém adorar o Senhor. O filho automaticamente pensava assim: e o que meu pai vai escolher como oferta? Vai escolher um cordeiro? Vai escolher um passarinho? Vai escolher um cereal? O que a gente vai levar? Vamos levar alguma coisa, né? Fica tranquilo que não vai ter oferta de novo, tá bom? Mas o culto, desde o Antigo Testamento, é sobre você ir até a casa do Senhor e dar a Ele algo.
Ministrar ao Senhor. E Deus é tão bom que enquanto ministramos o Senhor, Ele nos abençoa. Mas a gente não vem aqui botar Deus na parede assim, ó, me abençoa aí, ó, estou aqui ó, no seu culto, abençoa minha semana. Não, meus irmãos, nós viemos aqui como uma comunidade de fé, ministrar ao Senhor, um santuário dedicado ao Senhor. Então, se um dia você vier e dar tudo de você para o Senhor, e sair, entre aspas, mais vazio, ainda assim você prestou um culto, porque o culto não é sobre você, o culto é sobre Ele receber toda a honra, Ele receber toda a glória, Ele receber todo o louvor. Vocês estão aqui comigo? Então às vezes a gente fica chateado, o culto hoje não foi legal não gostei muito não, hein? Mas se Deus gostou, é o que importa, né? Quem tem que gostar do culto é Deus. Se for bíblico, vocês estão entendendo, né? Pelo amor de Deus. O culto não é para nós, não é para o nosso agrado. O culto é um santuário. A gente se reúne para dedicar ao Senhor toda a honra, toda a glória. É por isso que quando chegamos na igreja, se somos esse santuário dedicado ao Senhor, você não precisa esperar o líder de louvor adorar. Você já pode adorar. Adora no seu lugar. Você ora no seu lugar. Você começa a entregar. Eu anseio um dia que a gente não vai precisar nem de música aqui. A igreja vai começar a cantar, a orar, e quando a gente vê, o líder vem aqui só para participar junto, né? Para não ficar uma bagunça também. Vamos cantar essa música agora, gente, vamos lá. A igreja, porque não é sobre o líder de louvor, não é sobre a voz do líder de louvor, é sobre uma igreja que canta. E para terminar nele, versículo 22, também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. E aqui eu termino, meus irmãos, porque como eu falei, somos esse santuário dedicado ao Senhor, mas à medida que nós ministramos o Senhor, meus irmãos, Ele nos enche com o seu Espírito, Ele faz morada no meio do seu povo, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Meus irmãos, quando a gente fala que a gente é carismático, que a gente ama o Espírito Santo, a gente não está falando sobre um jeito de adorar, um jeito de fazer música, um jeito de dançar, um jeito de rodar no poder, um jeito de cair no poder. Isso tudo pode acontecer, isso tudo é muito bom, meus irmãos. Mas quando a gente fala sobre sermos morada do Espírito, é muito mais profundo do que a maneira que nós nos movimentamos no Espírito. Fala muito mais sobre uma igreja que é cheia do poder do Espírito, em cada ato, em cada momento, em cada detalhe da sua movimentação. Meus irmãos, se somos essa igreja, o Espírito Santo não é um apetrecho. O Espírito Santo não é a cereja do bolo. Muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo é só aquela energia que aparece no meio do culto, no meio do louvor, assim, ó, dá um up na igreja e depois desliga. Não. O Espírito Santo é a vida de Deus. Não tem igreja sem o Espírito Santo. No dia que Deus, né, isso, graças a Deus não vai acontecer, porque a Bíblia nos garante que até aquele dia Ele estará conosco. Mas se Deus tirasse o Espírito Santo da igreja, não tem mais igreja. A W. Tozer certa vez disse que o que aconteceria se Deus tirasse o Espírito Santo do meio da igreja? E a W. Tozer fala que, infelizmente, muitas igrejas continuariam fazendo as mesmíssimas coisas, porque nós não estamos tão dependentes do Espírito assim. Aprendemos a fazer igreja ao nosso jeito. Aprendemos a fazer igreja na nossa força, com as nossas ferramentas, com o nosso repertório. Meus irmãos, sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito Santo não tem igreja, não tem família. Sem o Espírito Santo não tem vida. Sem o Espírito Santo não tem graça. Sem o Espírito Santo não tem poder. Sem o Espírito Santo não tem motivo de viver. Precisamos, meus irmãos,
da urgência de Moisés, lá em Êxodo capítulo 33. E aqui eu vou terminar para a gente orar por isso. No capítulo 33, meus irmãos, de Êxodo, depois você lê com calma, muita coisa já tinha acontecido. Deus já tinha dado a lei, Deus já tinha feito tanto de coisa, Deus já tinha destruído o bezerro de ouro, o povo já tinha saído, festejado, caído, morrido, já tinha acontecido um monte de coisa. E no meio disso, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, continua com o povo, lidera o povo, vai com ele. Eu não vou não, eu desisti, Moisés, vai você. Moisés, ele era amigo de Deus mesmo, porque Moisés, ele vira e fala assim: Deus, calma aí, não é o meu povo, é teu povo, teu povo. E Deus, você é um Deus bom, você não vai sair do nosso meio. E Moisés fala assim: Deus, se a sua presença não for, não me faça sair desse lugar. Se o Senhor não for, eu não vou. Meus irmãos, a gente precisa dessa ousadia. Fala assim: Deus, se você não for, se o teu Espírito Santo não for, eu acabo com essa empresa. Se o seu Espírito Santo não for, eu acabo com esse relacionamento aqui, antes do casamento. Eu acabo com esse noivado agora. Se o seu Espírito Santo não for, eu acabo com esse ministério agora. Se o seu Espírito Santo não for, eu acabo com tudo. Vocês estão entendendo, né? Precisamos dessa urgência, porque não dá para fazer igreja sem o Espírito Santo, não dá para fazer família sem o Espírito Santo, não dá para trabalhar sem o Espírito Santo, não tem como viver. Precisamos ter essa morada de Deus no Espírito, precisamos ser cheios do Espírito para que a nossa vida tenha motivo, meus irmãos. Para que mesmo sendo imperfeitos, possamos ser boca de Deus uns para os outros.